A gente vai receber o doutor Antônio Augusto Mascarenhas de Souza, que é médico cirurgião com formação em psiquiatria, né, para falar justamente sobre essas questões. Eu conversava antes com o doutor Antônio Augusto e ele me falava sobre a questão da prevenção, né, do paciente nos primeiros sintomas já procurar o tratamento. Já temos o doutor Antônio Augusto. Doutor Antônio Augusto, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cláudio, muito obrigado pelo convite. A gente falava antes ali, né, sobre a questão do suicídio, que é um tabu ainda, né? As pessoas até têm receio em falar sobre o assunto de uma forma geral, ou quando alguém acaba cometendo também o suicídio, as famílias ficam ali enlutadas, ficam extremamente tristes, né? Mas esses sintomas, de um modo geral, ansiedade, depressão, que foram agora, né, agravados um pouco em parte pela pandemia, a gente tem que focar, como o senhor falava antes ali, na questão de buscar ajuda, né, doutor? Exatamente. Eu acho assim, a ABP ela já promove, né, a prevenção do estigma da doença psiquiátrica há muito tempo. E o mês de setembro ele foca mais nessa questão do suicídio. Mas, na verdade, é uma forma de buscar trazer o paciente, né, para os cuidados, né, porque a gente quer mesmo quebrar estigmas, né. O que acontece? O doente, o paciente que sofre de alguma enfermidade psicológica, psíquica, psiquiátrica, né, ele muitas vezes ele fica na sua casa, ele tem medo de sair, ele tem medo de falar a respeito, né, então é difícil para ele buscar ajuda por causa do preconceito que ainda existe, né? Graças a Deus está diminuindo bastante. Bastante, né? Mas sabe, doutor, que é mundial isso, viu? Eu lembro que tem uma amiga minha que não nasceu no país, aí eu lembro que a gente estava aqui no Brasil e tal, aí chegamos num encontro social e ela falou que fazia análise, né, que fazia tratamento e tal. Aí ela falou baixinho assim, eu não sei se é bom falar isso aqui no Brasil também, né? Eu falei, na verdade não tem problema, mas até isso, né, as pessoas... E muitas vezes também as pessoas associam isso a quando o problema já está instalado, como às vezes uma terapia, um tratamento, né, de algum tipo pode evitar maiores problemas, porque hoje em dia avançou muito, né, doutor, a medicina. Com certeza, hoje em dia se faz muito mais diagnóstico que antigamente, né? E as doenças psiquiátricas, elas são passadas de geração por geração, né? Então, às vezes, no passado, tinha aquelas pessoas que apresentavam alguma característica ali, que as pessoas diziam, ele é meio estranho, ele é meio quieto, meio na dele, e não faziam o diagnóstico, a pessoa acabava convivendo com isso, exatamente, e a família achando aquilo normal, né? E daí poderia acontecer algumas coisas, algumas tragédias, né, que poderiam ser evitadas. Já hoje em dia, o paciente indo no consultório, fazendo uma avaliação, o médico consegue ver tudo isso, fazer uma boa anamnese ali, um diagnóstico, para dizer se necessita ou não de algum tratamento, né? Então, eu acho que é muito importante a busca do médico para começar ou ter apenas uma avaliação para ver a necessidade. Para dizer como não há necessidade, exatamente, ou um tipo de necessidade, né? Existem, acredito que vários tipos de tratamento, com medicação, com certeza. Terapia, né? E falando mais nessa questão assim de suicídio, né, que digamos assim seria a coisa mais grave dentro da psiquiatria, né? Existem métodos, estratégias, né, que ajudam muito nisso, né? A gente até está neste mês, agora inaugurando um centro ali no Hospital de Canoas, Libertar, né, Hospital Psiquiátrico Libertar, que é o Centro de Terapias Biológicas Luiz Fiulla. Então, ali a gente vai trazer o que tem de mais moderno para prevenir e tratar pessoas que tentam suicídio, né? Olha só, a gente fala muito aqui também, a depressão, essa ansiedade, são doenças também que podem ser tratadas, então, como é o caso do câncer, com um diagnóstico precoce, talvez? Com certeza. Né? Eu acho que a prevenção é o primordial, né? A gente prevenir, assim, porque depois dessa pandemia, digamos assim, muitas coisas aumentaram, né? Sim. O que aumentou a depressão, a ansiedade, o uso de álcool entre a população. Isso. Né? O Brasil também tem automedicação também, né? Comprar remédio para dormir, remédio para ansiolítico, remédio não sei o quê. Exatamente. Então isso aí tudo muitas vezes é um gatilho, né, para a coisa não ir bem, né? Sim. E se tu tem um acompanhamento de um profissional ali, isso pode ser prevenido.
Olha só que interessante. E a gente tem aquela questão também o senhor falou no hospital em Canoas, vai ser aberto ali. Isso. E o atendimento, ele é particular, tem atendimento pelo SUS, como é que Inicialmente funciona? Será particular. Né? E já estamos vendo convênios também. Isso, a questão dos E depois a questão das prefeituras, a gente pretende fazer contratos com as prefeituras para poder atender também a população do SUS, porque eu acho que a saúde é para todos, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Então é importante, doutor, porque muita gente não posso deixar de falar, o senhor comentou ali sobre doenças psíquicas e tal, a gente tem áreas da saúde como a psicologia, né, e como a psiquiatria. Muita gente confunde a questão de uma terapia com um psiquiatra, com um psicólogo. Aí eu acho que muda a questão da medicação. Como é que funciona, doutor? O psiquiatra, ele é médico, para começar, né? Quem medica é o médico. Sim. Né? A psicologia, ela envolve mais as terapias, as psicoterapias, né? Que são estratégias muito importantes, Sim. aliadas ao tratamento psiquiátrico, né? Tem muitos psiquiatras também que se especializam na questão das psicoterapias, Sim. né? Mas eu acho assim que essa união entre psiquiatria e psicologia é fundamental, principalmente quando se fala de prevenção. E procurar também um especialista. Muito agora o senhor falou sobre a questão da pandemia. Muita gente viu ali uma grande aliada, uma ferramenta tecnológica que é a internet, né? Mas muitas vezes a questão do paciente, cada caso é um caso, né? E às vezes o sujeito procura uma receita pronta ali e tem que ser feita uma avaliação pessoal direto com um profissional, né, doutor? Tem aquela boca a boca, que minha vizinha usa a medicação isso, tal, toma um remedinho tal. Isso aí a gente tem que cuidar muito, né, porque os diagnósticos, muitas vezes, eles se confundem, né? Por exemplo, existe a depressão unipolar e a bipolar, né, que são tratamentos completamente diferentes. Não sabia disso. Então, um bipolar que se trata como uma depressão unipolar, ele pode ter uma virada maníaca, desencadear coisas muito graves, né? Inclusive uma tentativa de suicídio. Uma medicação errada. Exatamente. Importante. Não, que o brasileiro é campeão de automedicação. Sim. Infelizmente a gente vê na internet e tal, em farmácias, não todas, mas o pessoal vendendo, né, receitas falsificadas e tal, vendendo remédios que aparentemente são, né, inofensivos. Inofensivos, é só para dormir, é só para tirar o apetite. A gente tem que lembrar que essas medicações usadas na psiquiatria, elas agem a nível cerebral, né? Então, a gente faz uma mudança ali que às vezes a pessoa não nota. Perde o controle. Um antidepressivo, por exemplo, ele pode melhorar o teu humor, com certeza, mas ele pode desencadear outros sintomas, inclusive alucinações, né? Delírios, muitas vezes, se ele está mal indicado, né? Olha aí, por isso tem que ter um acompanhamento. Gente, é saúde, a gente está falando de saúde. E muitas vezes, né, como o doutor Antônio Augusto comentou ali, é bobagem, ele é só um pouquinho quieto, ele não gosta de sair, ou então também crianças, né? A gente tem visto isso em adolescentes, ele só gosta de ficar no quarto, ele é antissocial e tal. Às vezes pode ser um sinal de alerta. Eu estava vendo, eu estou com uma filhinha de 9 meses em casa, a gente estava pensando, a gente sabe disso, né? Mas, por exemplo, a gente gosta, o pessoal fica na correria, deixa em frente à TV. E aí ela começa a parar de falar, porque ela não tem estímulo, a televisão faz tudo para ela. A gente deu uma cortadinha, isso aí funciona mesmo, deu uma cortada na televisão, ela começou a se comunicar de novo, a gente estava levando um susto. É muito importante, assim, na primeira infância ali a gente tem que cuidar dessa questão das telas, né? Sim. Que são muito utilizadas, né? Então isso aí, já existem muitos estudos falando do prejuízo para as crianças. Tem que ser é muito boa a tecnologia, fantástico, mas Sim. como os remédios, tem que ter o controle, Exatamente, tem que ser usados de uma maneira responsável. Exatamente. Doutor, como é que a gente faz contatos, então, para o pessoal que está nos assistindo em casa aí, né? E quem sabe, por favor. Pode ser pelo telefone, o WhatsApp, né? Que é 51998856565, ou pode me procurar também no meu Instagram, que é @psiquiatradomicílio. @psiquiatradomicílio. Domicílio. Tá.
Tá certo. Muito obrigado pela participação, doutor. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado. E a gente está à disposição. O centro vai ser inaugurado lá ainda? Vai ser inaugurado ali em setembro agora. Em setembro agora. Isso. Por favor, vamos voltar a conversar de novo para divulgar. Fico à disposição. Tá bom, obrigado. Nada. Doutor Antônio Augusto Mascarenhas de Souza, então, médico cirurgião com formação em psiquiatria, dando dicas importantes. Se você se conectou agora, não tem problema, a nossa entrevista fica lá nas nossas redes sociais para você acompanhar quando você quiser. Bom, vamos